A Bíblia, ela é o parâmetro de qualquer coisa. Não adianta não querer ler. Você não tem intimidade com aquele que você não conhece. Você não tem. Porque quando a gente tenta entender o Senhor, Ele fala assim, peraí, não é assim, eu não tô na caixinha que você está me colocando. Então, quando eu fui buscar a palavra do Senhor, eu não consigo falar de outra forma. Eu consigo só falar da forma que Deus me deu. Não consigo falar de outra forma. Não tem como. Eu tentei, viu? Falar para os meus pastores aqui, eu tentei trazer uma palavra doce, açucarada, mas a palavra de Deus parece que ela é flecha, né? Para iniciar, eu fui levada para o livro de Esther. E muita gente vai pensar assim, então, você vai falar sobre uma mulher que mudou uma decisão? Não, eu vou falar sobre um tio chamado Mardoqueu, que mudou a decisão da Esther quanto àquilo. Mardoqueu muitas vezes não tem muito mérito nessa história de Esther. O nome dela está no livro. Legal, porque ela foi a rainha da Pérsia, do Medos e dos persas. Ela foi a esposa do Assuero. Ele era a autoridade total, tinha o controle de toda a península ali, de tudo. Ele mandava em tudo ali. E a Vasti, que era a primeira esposa dele, fez uma coisa que hoje muitas mulheres têm dificuldade: se submeter a uma autoridade. Você está falando isso, por que você é machista? Não, eu sou realista. Então Mardoqueu viu, ela ficou 1 ano no palácio. Eu entendo que ela foi designada ali para ver como que era para ser uma rainha. Pensa, ela era uma órfã de um povo que era bem renegado ali. O pessoal não gostava muito dos judeus, não. E então ela tinha que dar testemunho ali de que ela poderia ser uma boa rainha. Então ela teve ação. Ela precisou fazer alguma coisa. Não foi só receber bênção e ficar lá sem fazer nada. Foi simplesmente ver o que era para ser feito e fazer conforme aquilo que era para ser feito. Ela achou graça, então o rei achou graça, casou com ela. Aí veio Amã, o primeiro inimigo da nossa alma. Ele quis destruir o povo judeu. Ele não queria, por conta de Mardoqueu, que é a parte principal, eu acho que é o ponto principal da história, que eu acho interessante a forma que Mardoqueu pegou e falou com Esther com firmeza. Capítulo 4, versículo... vamos ler tudo mais ou menos. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes. Isso foi quando ele recebeu ali a definição do que Amã estava tramando contra o povo dele. Ele primeiro entrou em misericórdia, então ele colocou aquele saco de cinza e chegou bem na frente, versículo 2, chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. Em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum e choro e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Assim, as criadas de Esther e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não a recebeu. Então Esther chamou o Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandando para Mardoqueu para saber o que era aquilo e por que era. Assim Ataque saiu até Mardoqueu, a rua da cidade que estava diante do portão do rei, e Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido. E sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros. Ou seja, ele ainda prometeu tesouros. Olha só, se todo mundo estava mobilizando para matar cada um que estava ali.
Vou passar aqui para o versículo 10. Mais uma vez, Esther falou a Ataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e povos da província do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno e ter com o rei, sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro, para que possa viver. Mas eu não fui chamada e a adentrar ao rei nesses 30 dias. Então, assim, ela não queria sair daquilo que o rei estava falando. E era a morte. Imagina, Vasti não foi quando foi chamado e não era mais esposa dele. Imagina Esther se entrasse sem ser chamada. Então, a gente precisa ter um pouco de saber a hora certa de agir. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Esse é o versículo 12. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther. Eu acho que isso daqui é o ponto derradeiro do que fez com que a Esther ela tomasse uma atitude. Por quê? Porque ele pegou e falou assim: não imagines que estando na casa do rei escaparás tu entre todos os judeus, pois se todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta. Aí ela fez tudo aquilo que devia fazer. Ela convocou um jejum por todo o povo dela, pegou e assim conseguiu. Aqui eu estou resumindo a história, mas eu acho que o ponto derradeiro aqui é a atitude de Mardoqueu. Ela falou assim: você vai ser agora covarde? Você acha que virou rainha? Você virou rainha para quê? Para ficar no bem bom? Você virou rainha para quê? Para ficar pagando aí de esposa do rei? E você acha, beleza, você não quer fazer nada. Mardoqueu falou bem assim para sua própria sobrinha que ele tinha como filha: tá bom, você não quer fazer nada, você pode ficar sem fazer nada, mas o socorro ele vai vir de outra forma. Olha que lindo. Não importa, você não quer fazer nada, mas eu vou te avisar uma coisa: se você não fizer nada, a sua casa vai perecer, mas o socorro vai vir. Agora sim, você está aqui, você acha que você está aqui por quê? Aí ela vem, inclusive no hebraico, assim quando ela toma a atitude de ir até o rei, fala assim que toda a tradução está escrito assim que ela vestiu as vestes reais. Só que no hebraico, no original, não é vestes, porque ela era rainha, ela estava sempre de veste. A palavra correta é vestiu-se de autoridade de rainha. Ou seja, porque não faz sentido mesmo. Ela se vestiu de vestes reais, ela era rainha. Ela estava sempre vestida de rainha. Então, o que foi diferente? Ela veio de autoridade. Mas essa autoridade foi o quê? Foi uma autoridade, digamos, dela mesmo? Não, ficou 3 dias de jejum, pão e água. Suplicou a Deus. Aquela autoridade veio de Deus. O que eu vim falar sobre aqui, sobre convicção daquilo que você foi chamado para ser. Você realmente, a gente, olhando aqui, vamos olhar nossa vida agora. Vamos agora para o século 21. A gente realmente está preparado para lidar com o que está vindo, gente? Eu vi um dado. Eis o dado. 70% dos jovens, eles apostatam da fé, de jovens cristãos, assim que entra na universidade. Quem está aqui? Quem está aqui é quem aguenta o tranco. Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de mais. Às vezes você fica: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? O que é aquilo que eu tenho que fazer? Às vezes é um negócio simples, está na tua frente. E você não pega aquilo. Pegar no arado deixa eu esperar aqui que Deus desça de sabedoria. Meu irmão, Deus te deu inteligência. Deus te deu inteligência. A situação vai aparecer. 70% de jovens, então, que a gente está agora na universidade, e eu sou prova disso porque eu tive que acompanhar 2 primas na Universidade Federal, que agora elas são a favor de aborto.
Elas são a favor de legalização das coisas. Você sabe dizer não? Não, peraí. Essas pessoas estão entre a gente na igreja. Será que a gente tem realmente a força de Jesus para falar assim, não, aqui não entra? Deus aceita todo mundo, mas não aceita tudo. A gente tem convicção daquilo que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar com... Não é isso. Mas a gente tem que ter convicção daquilo que a gente vai fazer. Porque ficar também só esperando... é porque eu vou pregar, é porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É muito bonito o discurso. Mas cadê os frutos? Os frutos quantas pessoas estão sendo impactadas pela teu agir no meio de você. Quantas pessoas falam assim, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. Será que eu teria autoridade para entrar ali no rei e falar assim, por favor, não mate meu povo ali, igual ela fez? Ela entrou de estratégia, né? Ela fez um banquete e daquele banquete ela conseguiu falar. A Esther, ela teve, só que ela teve uma pessoa por trás dela que falou assim, escuta aqui, ficar morno nessa história não vai te levar a lugar nenhum. Ficar sem fazer nada também, esperando o óleo cair, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Não vamos sair do lugar. E as pessoas estão solapando o evangelho. Eles estão cada dia mais deixando a gente sem voz. A gente está no nosso nicho, ok. Só que Jesus, ele não falou para a gente pregar só para o nosso nicho. A gente tem que realmente pregar para o nosso nicho, mas a gente tem que pregar para os de fora. O que é Jesus para você? Uma pessoa me falou assim, não sei. Eu falei, meu Deus, se você não sabe o que é Jesus para você, por que você desceu as águas? Por que você aceitou Jesus? Por aceitar? Não aceite, gente. Sabe por quê? Todas as pessoas que foram convertidas ao longo do caminho e se renderam a Jesus, elas não precisavam ficar recebendo um gás de tempos em tempos para poder, como se fosse um Street Fighter. Como se fosse um Kamehameha do Dragon Ball. Deixa eu receber aqui um negócio. Quem recebe aquela outra religião que recebe. Cristão não fica recebendo, não. Diz que assim que você desce as águas, veio o Espírito Santo sobre você. Você já tem o Espírito Santo. Deixa eu te falar, se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo está aí. Ele não vai sair. Você só não vai sentir. Aí querem sentir fogo. Que fogo, Jesus? O fogo do inferno? Esse a gente é capaz de sentir. Porque é para lá, se a gente não tiver uma vida conforme a palavra do Senhor, é para lá que a gente vai. Não, mas eu não vou perder a salvação. Sério? Jura que você não vai perder a salvação? Não, eu estou batizada, eu aceitei Jesus e estou batizada. Pronto, posso fazer o que eu quiser. É mesmo? É mesmo? Você pode fazer o que você quiser? Vamos dar uma olhada na palavra de Deus, o que ela fala sobre isso. É muito engraçado. Mateus 22. E respondendo Jesus, a partir do verso 1. Respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, os meus cevados estão mortos e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos.
E depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos, e quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste de casamento? Ele emudeceu. E então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ah, é? Não perde salvação? Vocês acham que não perde salvação? Esse versículo me diz ao contrário, que é capaz, sim, eu perder a minha salvação. E aí, como que vai ser? A gente vai continuar vivendo enquanto eu estou recebendo aqui, o meu odre está cheio. E está enchendo de quê? Sabia que água parada dá mosca e bactéria? Água parada dá mosca e bactéria. Está na hora de transbordar, porque, pelo que eu bem me lembro, aquela parábola das 10 virgens não está falando de ímpio. Ímpio é as pessoas ainda que não se entregaram a Jesus. Está falando de cristão, está falando da igreja. Senão o apóstolo Paulo não teria, acho que entregado a sua vida inteira para a pregação do evangelho, de como a gente tem que agir, como que tem que fazer. A Bíblia, ela é o parâmetro de qualquer coisa. Não adianta não querer ler. Você não tem intimidade com aquele que você não conhece. Você não e assim, Deus faz a mesma tipo de analogia, né? Porque você não deixa entrar um estranho na sua casa. Da mesma forma, Jesus, ele não vai deixar um estranho para ele entrar no reino dos céus. Isso está muito longe. Eu também achava. Desde que começou a guerra entre o Hamas e o Israel, eu sei lá. Eu acho que era bom a gente tomar uma decisão, igual que a Esther tomou. A decisão foi: minha filha, se eu não fizer nada, o socorro vai vir. Você foi chamado? Legal, todo mundo é chamado, sabia? Sabia que todo mundo é chamado para alguma coisa? Todo mundo. Todo mundo é chamado. Por que Jesus fala assim, mas poucos são escolhidos? Porque tem que ser do jeito que eu quero? Eu não quero sofrer. Meu Deus do céu. Você não quer sofrer? Você vai sofrer de alguma forma. Porque se você não for no caminho de Cristo, você vai sofrer pelo Satanás. Porque Satanás, o reino dele, das trevas, não tem misericórdia. Lembra do Lázaro e do rico? O que ele fala? Molha pelo menos a minha boca. Como que você vai molhar a boca? Nem você pode vir para cá, nem eu posso ir para aí. Por uma emoção. Você entregou por emoção porque o pai e a mãe falou para você entregar? Ou você entregou porque você viu todo mundo entregando e você achou assim, deixa eu ir também para ver se eu vou sentir alguma coisa. Gente, muitas vezes o caminho com Jesus é você não sentir nada, mas você saber que Ele está lá. É isso, é a base, é o básico. Você pode sentir algumas coisas, um arrepio, que pode ser endorfina, tá? Nem sempre é alguma coisa da parte de Deus, tá bom? A gente tem que ter realista, tá? Às vezes o arrepio é somente uma endorfina, uma dose de endorfina que você sentiu. Por que eu pedi para tirar o louvor? Porque ele ministra. Quando a gente começa a ouvir sobre música, algumas coisas, as pessoas ficam desatentas. Por isso que tem gente que escuta sinfonia, né? Para estudar, porque ela vai para a atenção. A parte frequência faz com que você preste atenção. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Porque eu não estou falando aqui e vou falar. Para eu poder pegar isso daqui, poxa vida, eu lutei muito com Deus para não falar. Porque, só tem a palavra pesada. Eu não sei falar de outra forma. Jeremias, inclusive,
Era um profeta que ele era conhecido como profeta chorão, porque tem até o livro de Lamentações, não é totalmente dele, mas boa parte ele escreveu. Ele se lamentou por Israel, não foi por ele, porque ele estava perdendo, porque eu não consegui comprar aquele, sei lá, aquele carro, aquela casa. Você sabe por que Abraão foi próspero? Abraão não foi próspero porque ele merecia alguma coisa. Ele foi próspero para comprar toda aquela região para que o povo pudesse ter aonde morar, colocar suas tendas. O propósito dele, até porque Abraão já era rico. Abraão já era rico. Na casa do pai dele ele estava de boa. Tinha servo, não sei o quê, tinha terra. O pai dele ia dividir ali. Ele ia ter uma vida confortável. Mas Deus fala assim, não, eu escolhi um povo e eu preciso que você compre essas terras. Tanto que a terra que lá, depois, eles vão conquistar Jericó, quem comprou? Abraão. Aquela terra era dos judeus, comprada. Por isso que ele foi próspero. Foi para ajudar um povo. Foi para ajudar pessoas. Não foi só para viver no conforto. Tem gente morrendo agora. Bíblia, olha aqui. Essa Bíblia do jeito que a gente está aqui é livre, por enquanto. Porque o cerco está se fechando. Lá no Oriente Médio, na China, as pessoas vão até falar para você, não é livre. Não é. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o único lugar onde você é libertado. Quando você recebe a Jesus, você é liberto. Não tem essa de voltar aquelas coisas. Eu não estou falando que a gente vai passar por processos. Isso é normal. A gente vai passar por processos. Agora você querer abandonar tudo. Porque é muito difícil. Minha filha, o que não é difícil nessa vida? O que não é difícil? Porque eu sou sozinha, eu sou sozinho. Porque isso o Evangelho às vezes a gente está você e Deus. Veja o profeta Elias, ele esteve ali dentro da caverna sozinho com Jesus, não tinha ninguém perto dele. Isso quer dizer que você tem que deixar de vir na igreja? Não. Você tem que vir para a igreja, porque o Evangelho também significa comunhão. Leva ela para o seu coração e responda para Deus, não para mim. A primeira pergunta é: Deus me chamou? Responde aí dentro da sua cabeça: Deus me chamou? Eu sei o que Deus deseja que eu faça. Eu posso não querer fazer nada, viver minha vida? Aí é uma coisa, o que seria viver a vida, né? Porque diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Aqui se a palavra diz que nem um fio do meu cabelo cai sem que Ele permita, eu não sei até onde é viver a minha vida. O que é viver a minha vida? O que será isso? Viver a minha vida. Ou você quer dizer pecar sem ninguém ficar olhando para mim? Isso muda de contexto. Isso muda de contexto. Viver a minha vida é eu fazer as mesmas coisas que me levam à destruição sem que ninguém me julgue. Não julgueis para não ser julgados. É uma boa frase. Mas diz também que a gente pode julgar conforme a reta justiça. O que é a reta justiça? O que está escrito aqui. Outra, eu tenho intimidade com Deus? Será que eu tenho intimidade com Deus? Eu vigio em oração e jejum para não cair nas astúcias de Satanás? O que acontecerá se eu não me posicionar? Eu vou responder a mesma coisa. Essa última pergunta é a única que eu vou responder. Se não acontecer nada, o seu vizinho, o seu amigo,
a pessoa que está do seu lado, a sua familiar, aquela pessoa que precisa, Deus vai chegar nela. Pode não ser através de você, só que você vai ser cobrado por isso. Porque você teve a oportunidade de evangelizar, você teve a oportunidade de falar a palavra de Deus e você não falou. Então, essa é a única pergunta. Se você não fizer nada, Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Independente de você fazer ou não. Não somos especiais. O mundo fala que você é especial, que tem que ter autoestima. Desculpa, não somos. Quando a gente fala que ele cresça e eu diminua, é simplesmente você falar assim: o Senhor é tão grande, misericordioso, eu já estou grata por estar na sua presença. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém também. Tem que ser uma verdade. Você quer o quê? Biscoito? É biscoito? Quer like? É like que a gente quer? Deixa eu te falar. O que o apóstolo Paulo escutou foi: porque me persegues? Não porque persegues o Vitor, ou o Danilo, ou o Kenner, ou a Trina. Não é isso. Ou a Cidinha. Falou: porque me persegues? Ou seja, o apóstolo Paulo, as pessoas que estavam levando a palavra do Senhor estavam fazendo um bom trabalho. Porque se ele não via a pessoa, ele estava vendo Jesus ali, o que ele fazia. E a nossa régua é alta de padrão. Porque o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. A régua é alta. Porque ter um padrão de Cristo é bem alto, mas é impossível? Não. A gente sempre vai ter que buscar a santificação. A santificação da nossa alma, a santificação dos nossos desejos. Às vezes falar não. Quantas vezes a gente vai ter que falar não? Muitas vezes. Muitas vezes. Você quer ir por esse caminho? Não sei, deixa eu perguntar para Deus. Sempre consulte o Senhor. Mas você precisa tomar uma decisão. Porque senão alguém vai tomar por você. Acabou!